Olá, bem-vindos novamente. Hoje eu queria dar uma dica para você do poder e da força do perdão e ao mesmo tempo falar da importância da gente ser autocrítico, mas não exagerar nesse ponto. Nesses últimos dias a gente vem falando sobre a importância e a oportunidade que a gente tem de controlar uma energia super específica, né? Então no dia de hoje, ao falar sobre autocrítica e perdão, a gente está realmente falando sobre a energia do signo de Virgem. Então, se você conhece um virginiano, você sabe que são pessoas super detalhistas, autocríticas, crítica com outras pessoas, tem uma dificuldade especialmente na área do julgamento próprio, julgamento externo, né? Então é isso que exatamente eu queria falar com vocês, tá? Por quê? Primeira coisa que é interessante, e já é na verdade um desafio para o dia de hoje, eu queria já mandar o desafio para você. Se você é uma pessoa muito crítica ou muito detalhista, no dia de hoje, relaxa. Deixa fluir, deixa a coisa acontecer, deixa a forma rolar, deixa a coisa rolar, porque não tem que ser do seu jeito. Tem um jeito melhor para ser, tem um jeito do Criador de ser, não tem que ser o seu. E tem uma pequena chance que o jeito do Criador de repente vai ser mais saudável do que o seu jeito. Então, primeira coisa, o desafio para o dia de hoje é deixa fluir, deixa rolar a energia. Agora, ao mesmo tempo, vamos falar de uma coisa um pouco mais séria, um pouco mais profundo e um pouco mais desafiadora. Porque a gente passa ao longo da vida, né, por situações. E situações, muitas dessas, de briga, de mágoas, de conforto, entre pessoas, entre amigos, entre inimigos, entre família, enfim, né? E essas brigas e discussões, bate-boca, e-mails e mensagens acaba criando separação, acaba criando mais raiva e por aí vai, né? Então, no dia de hoje, quando a gente fala sobre essa energia, sabe, de perdão e de paz, na verdade, né? Tem uma palavra em hebraico muito interessante, fala da shalom. Shalom é uma palavra super conhecida, né, que significa paz, equilíbrio, paz. Mas tem uma outra palavra em hebraico que fala shalem, que significa completo, que se escreve igualzinho a palavra shalom, tá? Mesmo igualzinho, só muda os pontinhos, que em hebraico as vogais são uns pontinhos, mas se escreve igual. Letra Shin, Lamed, Mem. Essa é a forma que se escreve a palavra shalom. Shalem e shalom, completo e paz. Então a primeira coisa que a gente aprende é que essas duas palavras estão conectadas, elas se escrevem exatamente igual. Então a gente sabe que para estar em estado de paz, eu tenho que estar completo. Como eu posso estar completo se eu pego uma outra pessoa que me causou algum tipo de mágoa e eu ponho ela de um lado e eu estou do outro? Eu tenho raiva dela, mas eu estou bem. E por aí vai, né? É difícil, porque tem que ter uma união, tem que ter um ponto de união, tem que ter um ponto de junção para que essa energia possa rolar da melhor forma possível, né? Então, em outras palavras, esse é o dia e também o mês, quando acontecer lá na frente, por volta de setembro desse ano, que a gente pode criar uma energia novamente de paz, de equilíbrio, para que a gente possa estar completo, não que o outro, para que você possa estar completo. Então, especialmente estou falando da importância da gente fazer um trabalho, em hebraico que se chama techuvá, arrependimento, pedir perdão para as pessoas. Vamos lembrar uma frase super importante, eu quero que você anote o que eu vou falar agora. Pedir perdão ou perdoar alguém não transforma o que a pessoa fez com você numa coisa certa que ela fez, mas transforma você numa pessoa mais leve, numa pessoa livre. Então, na verdade, pedir perdão para alguém ou desculpar alguém é muito mais para você do que para outra pessoa. Independente da desculpa que você está pedindo, do perdão que você está pedindo, você não está colocando o selo que essa pessoa fez está certo ou errado. Você está colocando o selo em você, que você voltou para o seu estado de união, de estar completo. Então, qual a importância de a gente fazer uma verdadeira autocrítica com equilíbrio? Que a gente possa encontrar sim pontos de transformações. De acordo com o Zohar, o principal livro de Cabala, como você sabe que uma pessoa está evoluindo no trabalho espiritual? Ela consegue olhar para a própria vida, atitudes, pensamentos, etc. E ela consegue enxergar ainda mais pontos que ela tem de importâncias de transformação, importâncias de mudança. Então, em outras palavras, quanto mais a gente focar na mudança interna, mais eu vou saber que eu estou evoluindo, porque mais pontos de correção eu vou estar enxergando para mim mesmo. Então, fazer uma autocrítica é muito importante.
Mas mais do que tudo, usar o dia de hoje, usar a sua vida para perdoar as pessoas. Se possível, dá um abraço nessa pessoa. Eu lembro que eu dei uma aula recentemente e quando eu falei dar um abraço nessa pessoa, uma pessoa especialmente queria me matar. Eu entendo, sabe? A gente passa por dificuldade, briga de separação, briga com pessoas, briga e fala, essa pessoa não pode ser. Mas olha só, vamos voltar para coisas que a gente já aprendeu, especialmente se você que é aluno de Cabala já há mais tempo, se você não é, está convidado a vir estudar sempre, tá? Mas para você que já é aluno de Cabala há algum tempo, já sabe que nada é por acaso, nada é coincidência. A gente só atrai, presta atenção, a gente só atrai para a nossa vida exatamente a pessoa que a gente precisa atrair. De alguma forma, através das minhas atitudes, pensamentos, consciência, entendimento e formas que eu interajo com a vida, criou essa pessoa, a situação para mim. Em outras palavras, se você tem um mala, um chato na sua vida, você criou ele para você. Então, o seu exercício não é deletar ele da sua vida. O seu exercício é entender como você pode abraçar a situação o mais rápido possível para que você possa de verdade consertar e você se livrou dessa pessoa de verdade na sua vida, não temporário, de verdade. Deixa eu contar uma historinha para vocês. A historinha é simples, mas ela é interessante. E eu já contei essa história em outros vídeos, mas é sempre bom repetir, né? Quando a minha esposa estava grávida, eu cheguei um dia em casa do trabalho e ela estava me esperando. Ela falou, eu preciso comer um mamão. Eu falei, Ela falou, vai comprar um mamão. Eu saí de casa, fui comprar um mamão. Só que eu não sei muito escolher fruta, enfim. Eu fui pro mercado rapidinho comprar um mamão, já era tarde da noite, mas eu fui comprar, tinha um pão de açúcar desse que é aberto até meia-noite, eu fui lá. E eu não sabia muito, tinha ninguém para ajudar, estava quase fechando, fechava meia-noite, então eu comprei lá um mamão. Cheguei em casa, ela estava me esperando com morrendo de vontade de comer um mamão. Era 11, sei lá, meia, 11h40 da noite. E ela pegou e falou, mas tá verde! Se for até lá comprar um mamão verde. Eu falei, desculpa, eu não sei comprar fruta, mamão, assim, sabe? Não tinha ninguém para ajudar, então assim, fala, deixa pra lá. Falei, você quer que eu volte para trocar? Dá tempo, eu vou lá correndo e tal. Dá tempo, é aqui pertinho. Falou, não, deixa, perdi a vontade. Não, tudo bem. Ela falou, pega só um jornal que tem aí e embrulha esse mamão. Eu falei, embrulha mamão no jornal? Por que você está falando isso? Falou, por quê? Para amadurecer mais rápido, você tem que enrolar no jornal. E eu achei esse fato muito incrível, muito interessante. Porque imagina, né? A fruta estava verde, a fruta estava azeda, a fruta não estava pronta. Então, ao invés de você deletar a fruta ou jogar ela fora ou esquecer ela lá no sei lá onde, né? O que você faz? Você abraça cada vez mais, você dá mais amor e carinho, você dá mais calor, mais vontade e dessa forma ela amadurece mais rápido. Então, o que eu estou falando para vocês? A gente passa por situações verdes, de fruta azeda na nossa vida. Tá? Todo mundo passa, tá? E a gente passa também. Então, cada vez que a gente passa por uma situação onde a fruta é verde, a fruta está azeda na nossa vida, a gente pode ou esquecer essa fruta, né, e abandonar ela no meio do caminho, ou falar, uau, essa fruta veio verde para minha vida, especialmente para mim. E a verdade é essa mesmo. Ela tem um processo de amadurecimento. Então, se você ainda pegou a fruta verde no meio do caminho, é porque você também não está preparado para pegar ela madura. Então, não adianta só jogar ela fora. O que você tem que fazer diferente para pegar ela madura na sua vida? O que você tem que fazer para amadurecer ela? Se você isolar ela no cantinho e não tomar conta dela, vai demorar mais para ficar madura. Às vezes, vidas, hoje vai estragar. E aí vai voltar de novo, porque tem todo um processo de novo. Então, para comer e se deliciar com esse momento, com essa fruta, tá docinha, você tem que cuidar dela. Então, o que eu estou dizendo para vocês, o que eu estou querendo dizer para vocês com esse exemplo, é que a gente passa por situações azedas, pessoas, momentos, e a gente tem uma tendência a deletar, a esconder, a não querer passar e passar por isso. Mas especialmente no dia de hoje, quando a gente fala de ser um virginiano, ser super detalhista, que é importante ser detalhista, não tem nada de errado com isso, mas usar isso para o lado positivo, que a gente pode ser detalhista, mas vou ser detalhista das minhas atitudes. Por que eu tive que atrair isso para minha vida? Por que isso veio para mim? E dessa forma, de qualquer maneira, abraçar a fruta, abraçar o desconforto. Porque dessa forma, ao abraçar o azedo, eu crio o doce cada vez mais rápido. Então, o segredo de uma fruta doce, um segredo de um momento doce na sua vida é abraça, sorria e sabe que de um abraço na fruta verde
é que você vai conseguir a fruta cada vez mais gostosa na sua boca. Então, parte desse processo que eu estou falando para vocês é criar a capacidade de pedir desculpa, de pedir perdão. E que, de novo, não um selo do que a pessoa fez está correto, mas é um selo de que você entendeu a sua parte do processo. E isso é importante no dia de hoje. Perdoa. Se perdoa, perdoa as outras pessoas, que também não é tão fácil, mas é super importante para que a gente possa criar a nossa própria elevação espiritual. Então faça favor para você mesmo, ame, respeite-se, respeite os outros, peça desculpa e perdoe. Essa é a forma que você vai entender que cada pessoa tem um processo diferente de amadurecimento. Se você está maduro, essa pessoa não, ou o oposto também é verdadeiro. Esquece qualquer coisa. Faz o seu processo, peça perdão, peça desculpa. É melhor ficar livre do que ficar com a mágoa e se transformar uma pessoa presa a esse sentimento que causa doenças, entre outras coisas muito desagradáveis. Gostou do vídeo? Clica, compartilha e vamos mandar essa mensagem para todo mundo, para que a gente possa criar do dia de hoje um mundo cada vez mais suave, mais doce, uma vida de equilíbrio, uma vida de paz, uma vida que a gente esteja cada vez mais completo. Obrigado, até amanhã com mais um vídeo.